na próxima semana, então, nós só teremos ali o encontro e nós não teremos a rede, beleza? Pessoal, abra comigo no livro de Tiago, Tiago capítulo 1. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler o livro de Tiago, e eu vou dar algumas orientações sobre o livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro muito interessante. Se você não tem o hábito de anotar, eu vou te desafiar para que você anote algumas coisas para você meditar em casa sobre o livro de Tiago, porque Tiago, vamos lá, o livro de Tiago, lá no finalzinho, quase chegando ali em Apocalipse, o livro de Tiago, é muito interessante esse livro. Depois eu quero te convidar a você ler os 5 capítulos de Tiago, fazer algumas anotações, porque o livro de Tiago, queridos, é um livro que tem muitas orientações práticas. O livro de Tiago, ele nos instrui a muitas coisas, como nós devemos nos comportar no nosso dia a dia. E olha aqui para mim, todos, por mais que o livro de Tiago, ele está lá quase chegando, né, aqui no final do Novo Testamento, mas Tiago foi a primeira carta escrita, mesmo antes dos evangelhos. Tiago foi a primeira carta. E por que Tiago ele escreveu essa carta para a igreja? Então, mesmo antes de existir os evangelhos, Tiago já tinha feito a sua carta. E nós vamos descobrir por que Tiago escreveu essa carta, dando algumas orientações para a igreja, e você vai entender aqui alguns segredos, tanto para a sua vida pessoal, a sua vida espiritual e para a sua família. E essa carta de Tiago, ela faz toda a diferença. Você fala assim, pastor, mas como assim? Queridos, depois eu vou te mostrar por que a carta de Tiago, ela foi escrita, e como essas orientações, elas vão fazer diferença na minha vida e na sua vida. Vamos lá, Tiago capítulo 1, e a partir do verso 1, vamos lá então. Se você tiver uma caneta aí para você marcar alguns versículos, para depois você ler em casa, diz assim, Tiago, servo de Deus, algumas traduções diz escravo do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersação das saudações. Meu irmão, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito, íntegros, em nada deficiente. Se porém algum de vós necessitais de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e nada impropera, se lhe há concedida. Peça porém com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Pai, nós queremos te louvar, queremos te bendizer. Obrigado por essa noite, obrigado por cada vida que está aqui nesse lugar, por cada pessoa que está conectada conosco, e as pessoas que irão ouvir essa palavra em qualquer outro dia. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale ao nosso coração de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Queridos, a carta de Tiago, como eu disse para vocês, é uma carta que tem muitas instruções para a sua vida e para a minha vida. E quais são essas instruções que podem fazer diferença na nossa vida? Eu coloquei o título da palavra hoje para nós, Vencendo as provações. Quando você olha o livro de Tiago vai mostrar várias coisas, e uma das coisas que Tiago nos desafia é a maturidade. Nós precisamos amadurecer, queridos, porque não tem coisa pior na nossa vida do que uma pessoa infantilizada. E quando eu falo uma pessoa madura, pessoal, isso não tem nada a ver com idade, porque eu conheço muitas pessoas que são novas, mas são maduras, e conheço muitas pessoas que têm a idade um pouquinho avançada, e são pessoas infantis. E o apóstolo aqui Tiago, o discípulo Tiago, ele começa a mostrar algumas coisas, e
Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, querido. Essa semana aconteceu algo muito interessante. Uma pessoa chegou para mim, né, porque já tem umas 2, 3 semanas, nós estamos ali no ponto de pregação, aquele lugar já ficou pequeno, nós precisamos de um lugar maior, né, Hugo? Nós precisamos de um lugar maior. E algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim: Eltinho, como que você se sente, né? Esse lugar está cheio. Eu falei assim: olha, eu não sinto nada. E a pessoa olhou para mim: como assim você não sente nada? Eu fico preocupado, queridos. Porque, sabe, no meu coração, queridos, o que adianta um lugar cheio, mas vazio de Deus? Será que aquelas pessoas estão se enchendo da presença de Deus? Porque não adianta um lugar cheio, mas vazias de Deus. O que o Senhor quer é que pessoas sejam cheias da presença dEle. E a minha pergunta é: Deus, essas pessoas estão se enchendo da sua presença? Essas pessoas estão se enchendo daquilo que o Senhor tem para a vida delas? Porque quando o Senhor, Ele entra na nossa vida, querido, a nossa vida precisa ser o quê? Transformada. E o livro de Tiago todinho, queridos, fala de transformação, fala de mudança, mudança de conduta, mudança de mente, fala de mudança no nosso modo de falar, do nosso modo de agir. E o que mais eu espero, queridos, nesses dias, é que as pessoas que venham para El Shaddai, no ponto de pregação, na célula, sejam pessoas que estejam cheias da presença do Senhor. Não adianta a nossa célula, né, estar cheia de gente, mas será que elas também estão cheias de Deus? Será que, o que adianta as pessoas ali no ponto de pregação ter um lugar cheio de gente, mas será que aquelas pessoas estão cheias de Deus? Porque o que vai fazer diferença é se aquelas pessoas estão cheias de Deus. Então Tiago vai nos mostrar isso. E quando Tiago é irmão de Jesus, e eu vou mostrar para vocês que Tiago, ele não cria em Jesus, por mais que ele era irmão de Jesus. E eu estava pensando, né, os discípulos caminharam com Jesus durante quanto tempo? Vamos lá, me ajuda aí. Quanto tempo os discípulos caminharam com Jesus? 3 anos e meio. E eu fico vendo, Tiago andou com Jesus mais ou menos 3 anos, 32 anos, eu creio. Porque Tiago era irmão de Jesus. Talvez Pedro fala assim, né? João fala assim: eu ouvi, lá no livro de Apocalipse, João fala assim: eu ouvi e vi. E Tiago fala assim: e eu vi os roncos dele lá no meu quarto. Ou não? Tiago conviveu muito mais com Jesus do que os discípulos, ou não? Porque Tiago vivia na mesma casa, Tiago convivia no mesmo lugar. Eu fico pensando que Tiago teve muito mais experiência do que os discípulos, porque ele dormia no mesmo quarto, convivia na mesma casa, ele via o que Jesus fazia, ou não? Vocês já pararam para analisar isso ou não? Eu creio que não, né? Vocês estão me olhando meio assustado, e tem alguns me olhando e falando assim: hoje o pastor está falando algumas heresias, né? Mas eu tenho certeza que Tiago viu coisas que os discípulos não viram. Tiago viu Jesus dormir no quarto, talvez dividia o mesmo beliche. Para quem não sabe, eu não sei aqui, quantos aqui já dormiram em beliche, queridos? Deixa eu ver. Queridos, né? A nossa casa bem apertadinha, né? Eu dormi em beliche durante muito tempo, queridos. E o beliche eu tinha que dormir em cima, né? Porque o mais novo dorme aonde? Em cima ou não? E o meu beliche, queridos, era 40 centímetros da teia Eternite. Vocês já dormiram perto da teia Eternite ou não? Queridos, durante muitos anos dormindo perto da telha Eternite. Alguém aqui já morou em casa com telha Eternite ou não? Ou foi só eu? É quente ou não, pessoal? E eu fico pensando, às vezes eu brinco e falo assim, ó, se cru já era bom, imagina cozido. Porque era muito quente, pessoal, era muito quente. Mas Tiago dividia talvez o mesmo beliche, a mesma casa. Então eu quero te mostrar aqui algumas coisas, né, no livro de Tiago. E o livro de Tiago, queridos, fala de maturidade. E nós, como igreja, nós temos que ter maturidade. Deus quer nos levar a ter maturidade nesses dias, amém?
nos levar. E o que nos leva à maturidade? E o livro de Tiago vem falar dessa maturidade, uma maturidade cristã. Então a primeira coisa, em Tiago capítulo 1, coloca o próximo para mim, fazendo um favor, o próximo slide. Viva a sua fé. Aqui no livro de Tiago ele vem nos desafiar, fala assim: viva a sua fé. Quantos querem viver a sua fé nesses dias, querido? E o livro de Tiago, ele nos desafia a viver a fé. E como nós vamos viver a nossa fé a cada dia? E aqui então coloca o próximo para mim, Tiago capítulo 1, pode colocar o próximo. Quem e por que, né, Tiago escreveu? Quem escreveu e por que ele escreveu? Tudo isso é importante para nós entendermos. Quem escreveu? Olha só, no versículo 1 do capítulo 1 diz assim: Tiago, algumas versões diz servo de Deus, outras versões diz escravo do Senhor, as 12 tribos. E ele escreve por quê? Então os irmãos que estavam ali, ele fala: olha, as 12 tribos que se encontram, o que? Dispersa. Havia uma perseguição. Tiago, para quem não sabe, ele era o pastor da igreja em Jerusalém. Ele era irmão de Jesus. Então, depois que Maria deu à luz a Jesus, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mas depois, Maria teve outros filhos, outras filhas. E um dos filhos era quem? Tiago. E Tiago, então, agora, ele se torna pastor em Jerusalém. E fala assim que os crentes daquela época, eles começaram a ficar dispersos. Então ele escreve uma carta para que aquele povo fosse o quê? Encorajado, porque aquele povo estava com medo. Aquele povo foi perseguido, alguns estavam passando dificuldade financeira, alguns estavam pensando em desistir na fé. E talvez, querido, muitos nesses dias têm pensado em desistir da fé, por tudo aquilo que se tem vivido nesses dias. Então Tiago, ele escreve essa carta, animando o povo. Ele fala assim, ó, aos discípulos, coloca lá para mim, versículo 1, do capítulo 1, olha só que interessante. Vem falando Tiago, né, algumas versões falam escravo de Deus, outros falam servo do Senhor. As 12 tribos que encontram o quê? Dispersa. Porque os cristãos estavam o quê? Dispersos. Olha aqui para mim todos, quantos estão dispersos hoje? Quantos estão afugentados nesses dias? Quantos estão distantes da palavra do Senhor nesses dias? Eu não sei se você olhou para um lado, para o outro, mas quantas pessoas eu tenho sentido faltas? Alguns olham para nós e falam: pastor, eu tenho acompanhado online. Eu fico pensando, querido, é muito bom essa plataforma, muito bom a internet hoje, mas só olhar a chuva não te deixa molhado. Se alguém falar assim: não, pastor, eu estou acompanhando online, você fala assim: irmão, só olhar a chuva não vai te deixar molhado. Um exemplo, se estivesse chovendo lá fora, e se você estivesse olhando a chuva, você seria molhado ou não? Não seria molhado, queridos. Eu louvo a Deus, glorifico a Deus, pela oportunidade que Deus nos deu nessa geração, mas nós precisamos entrar debaixo da chuva do Senhor. Então, ele escreve porque o povo estava com medo, o povo estava passando por momentos difíceis ali. Então ele escreve para aquelas pessoas que estavam dispersas, e nós vamos ver aqui algumas coisas que ele começa a nos mostrar. Então ele escreve, né? Mas por que ele escreveu? Porque o povo ali estava espalhado, o povo estava passando por dificuldade. E é interessante, querido, porque naquela época ele fala assim: servo do Senhor. Essa palavra servo no grego significa Kyrios. Kyrios significa Senhor. E essa palavra Senhor era usada somente, né, para as autoridades da época, né, para os imperadores. E quando eles passaram a chamar Jesus de Kyrios, de Senhor, o imperador da época começou a perseguir os cristãos, jogar na arena, né, matando os cristãos na época, e colocava e falava assim, ó: se você não negar Jesus e falar que eu sou o Senhor, vocês vão ser mortos. E muitos fugindo, né, fugindo ali com medo de ser morto, ou até mesmo alguns foram mortos naquela época, porque não queria chamar mais o imperador de Kyrios, porque eles entendiam que Jesus era o Senhor. Amém? Quantos têm um Kyrios, que o Senhor é o Senhor na sua vida? Amém?
Jesus é o Senhor da nossa vida, não importa a circunstância. Eu fico vendo, né, porque Tiago, ele viu Estevão ser apedrejado, ser morto, porque Estevão não quis negar a fé. Queridos, é tempo de nós declararmos a nossa fé e dizer que só o Senhor é Deus, amém? Então aqui havia uma perseguição, né? Então ele escreve ali para aquele povo, mas como que nós podemos ter uma fé prática? Então ele começa a mostrar algumas coisas, e ele fala assim que a fé sem obras é uma fé morta, queridos. Ele fala assim, o apóstolo, ou melhor, o discípulo Tiago, ele fala, olha, uma fé sem obra é uma fé morta. Então nós precisamos ter uma fé avivada. E como nós podemos ter uma fé verdadeira, né? Uma fé que atua no meio das dificuldades, no meio da tentação, no meio dos conflitos, no meio da circunstância. E nós vamos ver aqui como que no meio das provações nós podemos viver a nossa fé. E aqui Tiago ele mostra que nós podemos ter o quê? Uma fé prática. E como nós podemos tornar um cristão maduro? Olha aqui para mim. Jesus, ele não quer que nós sejamos felizes. Você vai falar, como assim, pastor? Espera aí. Ele quer que nós sejamos o quê? Cristão maduro. Porque a maturidade vai te trazer o quê? Felicidade. Porque quando você tem uma fé, você tem uma maturidade na sua vida, isso vai te trazer o quê? Felicidade. Porque quando você é maduro, você tem o quê? Felicidade na vida. Há um tempo atrás, eu achei muito interessante, nós estávamos ali em Caldas Novas, né, e os pastores chegaram para mim e falaram assim, e aí, Eltinho, a vida de casado é melhor do que a vida de solteiro? Eu falei assim, a vida de solteiro é muito boa, e a vida de casado é muito boa. É muito bom ser solteiro, é muito bom ser casado, tudo depende de você. Eu vivi um bom tempo, muito feliz solteiro, e agora eu sou muito bem feliz casado. Tudo depende da sua maturidade. Então, queridos, ser solteiro não é um peso. E esses dias eu estava conversando com os jovens, né? Esse jovem chegou para mim e falou, pastor, eu estou encalhado. Eu falei assim, você não está encalhado. Encalhar é casar errado. Se você casar errado, você encalha a sua vida. Então, deixa eu só te falar uma coisa. Esse dia eu estava ouvindo uma palavra do pastor Silvio, e ele falou sobre a bênção de ser solteiro. Sabe, tem uma bênção de você ser solteiro, e tem a bênção de você ser casado. Tudo depende do jeito que você leva a vida. Você pode ser feliz dos dois jeitos. Você pode viver alegre da mesma forma. A felicidade não depende da circunstância, a felicidade depende do Senhor, amém? Você colocar a sua vida no Senhor, colocar seu coração nas coisas de Deus. Então aqui Tiago ele mostra, né, como nós podemos ser o quê? Um cristão maduro. E aqui então ele começa a dar algumas dicas para mim e para você. E a primeira dica que ele nos dá, né? A primeira dica: viva a sua fé diante das provações. A primeira coisa que ele nos ensina, olha só, diante das dificuldades da vida, viva a sua fé. Independente da circunstância, viva a sua fé. Encontre Deus no meio da provação. No meio da provação, encontre o Senhor. E eu fico vendo aqui, né, que ele começa a nos mostrar que diante das crises e circunstâncias, no meio das provações, encontre o Senhor. No meio das provações, encontre Deus no meio da provação. E ele encontra o Senhor. Então a primeira coisa que eu vejo, Tiago ele fala, olha, no meio da luta, da dificuldade, encontre Deus. Olhe para um lado e fale assim, onde o Senhor está? O que leva uma pessoa a perder a batalha não é o inimigo. O que leva uma pessoa a perder a batalha é a ausência de Deus. No meio da batalha, encontre o Senhor. Quando você estiver enfrentando uma provação, essa palavra provação fala de teste. Eu não sei, né, na escola, quantos aqui já fizeram testes e foram reprovados? Deixa eu ver, ou foi só eu?
Queridos, é terrível, não é verdade? Quando você faz um teste e você é reprovado. O que você tem que fazer quando você faz um teste e você é reprovado? Você tem que fazer o que novamente? Outro teste. E eu falo que no meio das provações, a primeira coisa, nós temos que encontrar quem? Deus. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Eu fico vendo que encontre Deus no meio das provações. Quando você estiver passando por uma tempestade, olhe para um lado, olhe para o outro e fale assim: Senhor, aonde o Senhor está? Lembra daquela história, Pegadas na Areia? Era um texto, né, de um autor desconhecido, mas na verdade não é um texto de um autor desconhecido, é de uma missionária canadense, que fala que certa vez eu tive um sonho, que eu estava caminhando na praia, e quando eu caminhava na praia eu via 2 pares de pegadas, e as águas vinham para um lado e para o outro, e quando eu passei ali por momentos difíceis, eu vi só um par de pegadas na areia. Então eu perguntei: Senhor, no momento mais difícil da minha vida, o Senhor me abandonou e eu só vi um par de pegadas. E aí o Senhor fala assim: não, é porque naquele momento mais difícil, eu estava te carregando no colo. Então, queridos, na verdade esse texto é de uma missionária canadense. Ela estava passando por um momento difícil, tal, ela estava num retiro de jovens, e no meio do retiro de jovens ali, ela tinha um rapaz que era líder de jovem, e esse rapaz era um rapaz assim, bem problemático, que havia se convertido, e a família dela não queria que ele namorasse com ela. Na verdade ela era a líder de jovem. Aquele jovem era um jovem que era envolvido com drogas, tal, mas havia se convertido há pouco tempo, e a família dela falava assim para ela assim: ó, não envolva com esse jovem, não envolva com ele, porque ela cuidava dos jovens da igreja, ela cuidava ali do ministério infantil. E um dia ela caminhando na praia com esse jovem, né, ela buscou uma resposta em Deus, ela caminhando com esse jovem, e falou: Deus, me dá uma resposta, né, se é para mim caminhar com esse rapaz, se é para mim casar com ele. E a hora que ela estava caminhando, então, veio as ondas ali, e apagou as pegadas dele, e só deixou as dela. E ela olhou para aquele jovem e falou assim: olha, Deus me deu uma resposta, que não é mais para mim caminhar com você, porque eu só vi as minhas pegadas na areia. Ele olhou para ela e falou assim: não, aquelas pegadas eram a minha, porque eu estava te carregando no colo, porque eu vou te proteger todos os dias da minha vida. E naquele dia ela entendeu que era uma resposta de Deus, e ela casou com ele, e os dois foram fazer a obra de Deus. E ela achou que aquelas pegadas eram as delas, que ela estava caminhando sozinha, e ele falou: não, eu estava te carregando no colo, porque Deus me colocou para te proteger todos os dias da minha vida, para te cobrir nas noites frias. Sabe, queridos, Deus vai colocar pessoas do seu lado para caminhar com você, e nas noites mais escuras da sua vida, essa pessoa vai te carregar no colo, mesmo que seja de uma forma figurada. Então, queridos, a primeira coisa que Tiago nos ensina: encontre Deus no meio da provação, nas noites mais escuras, nas noites que você estiver sozinho no seu quarto. Encontre Deus nos mínimos detalhes. Olhe para um lado, olhe para o outro. Sabe, queridos, eu lembro quando eu construí a casa, né, que nós moramos hoje. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa, queridos, eu morei mais ou menos 2 anos nessa casa. Não tinha uma geladeira, não tinha fogão, não tinha nada, só tinha um colchão de ar, tinha um banquinho, que até hoje está lá em casa, um banquinho de plástico, que eu colocava uma televisão de tubo, e só. Talvez ninguém sabe da igreja, hoje eu estou contando pela primeira vez. Eu ia lá na casa da minha avó, eu colocava uma água, né, naquelas garrafas PET. Queridos, eu perdi a conta quantas vezes eu bebi água quente da torneira.
mas eu olhava em tudo, eu sempre via a mão de Deus e a bondade de Deus. Eu ficava pensando, Senhor, para quem dormia a 40 centímetros de uma telha Eternite, isso aqui é um paraíso. Sabe, querido, quando você vê a bondade de Deus, às vezes a gente só consegue enxergar as coisas ruins. Eu lembro um dia, né, que eu cheguei na casa da minha avó, e eu tinha perdido o emprego, a minha tia, a minha irmã, meu tio, e só tinha arroz na panela. Sabe o que é só arroz? Tinha arroz e abóbora. Falei, vó, vamos agradecer a Deus, porque a palavra de Deus diz assim, o pão nosso de cada dia. Esse é o pão hoje, que o Senhor tem colocado na nossa mesa. Então a primeira coisa, Tiago nos ensina, encontre Deus aonde? No meio da provação. Quando você estiver passando por provação, por momentos difíceis, encontre Deus. Querido, se Tiago não acreditava em Jesus, quando é que Tiago converteu? Sabe quando é que Tiago converteu? Tiago converteu no dia da ressurreição. Porque no dia da ressurreição estava lá quem? Porque no dia que Jesus morreu na cruz, ele olhou e falou assim, João, essa aí é a sua mãe. Provavelmente José já estava morto. Então Tiago, ele converte no dia da ressurreição. No dia da ressurreição ele olha e fala assim, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Sabe quando nós vamos encontrar Deus? Quando nós crermos na ressurreição, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, amém? No dia da ressurreição ele teve uma experiência com o Senhor, e eu fico olhando, você fala assim, mas como? Ele não acreditava. Olha só, João capítulo 7, coloca para mim João 7, versículo 5, olha só, a família de Jesus não acreditava nele, diz assim, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Esse Tiago é irmão de Jesus, fala assim, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Agora coloca para mim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, Coríntios 15, versículo 1, fazendo um favor. Olha só que interessante. Diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual perseveraste. Que fala de Tiago, cadê a passagem que fala de Tiago, que ele apareceu e falou para Tiago, olha aí para mim, tenta achar o versículo que fala de Tiago. Quem consegue achar aí o versículo que fala de Tiago? Depois visto por Tiago, olha só, para quem que ele apareceu? Na ressurreição, para quem que ele apareceu, gente? Tiago, o irmão dele que não cria nele, olha só, depois foi visto por Tiago, mais tarde para quem? Os apóstolos. Para quem que Jesus apareceu primeiro? Tiago. Tiago, quando eu falo, né, os discípulos caminhou com ele quanto tempo? 3 anos e meio. E Tiago? Uns 32 anos, né, mais ou menos. Talvez João disse assim, eu vi e ouvi. Tiago fala assim, e eu escutei ele a roncar, lá no meu quarto. Eu tive mais experiência do que você, João, porque ele dormia lá no meu quarto todo dia. Então ele fala, olha, tive experiência. Então ele era o quê? O Quírios, né? Então encontre Deus aonde? No meio da provação. Outra coisa, coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Coloca o próximo. Encontre alegria aonde? No meio da provação. Tiago 2,4. Vamos lá, Tiago 1:2, vamos lá. O que Tiago fala? Lá no capítulo 1, versículo 2, ele fala assim, meus irmãos, nossa, toma um copinho para mim, fazendo um favor, toma um copinho desse menino, vou lá. Diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ao passardes por várias provações. O que ele está falando, gente? No meio da provação, o que nós temos que ter? Alegria. Queridos, é fácil ter alegria no meio da provação? Vamos lá, é fácil, gente? É terrível, pessoal. No meio da provação, como que você fica? Triste, a gente murmura, o coração, nós ficamos chateados no meio da provação, a gente fica angustiado. Mas aqui Tiago fala assim, olha, no meio da provação, busca alegria.
E saiba que no meio da provação, Deus tem algo que sobrenatural para a sua vida. Então ele fala, olha só, parece meio estranho, né? Fala que nós precisamos ter o quê? Uma reação diferente. E é tão interessante, né? Porque Tiago era conhecido, ele tinha um apelido. Eu estava pesquisando sobre a vida de Tiago. Tiago, ele tinha um apelido, e o apelido de Tiago era joelhos de cabelo. Sabe o que era joelho de cabelo? Porque era um homem que tinha o quê? Uma vida de oração. Ele tinha um apelido, era joelhos de cabelo, porque ele vivia o quê? De joelho. Então fala que no meio da provação nós precisamos encontrar o quê? Alegria, né? Então aqui fala que no meio da provação, olha só, as provações são o quê? Variadas. De repente tem algumas coisas que é profunda, algumas coisas são rasas, mas nós temos várias o quê? Provações. Outra coisa que eu coloquei aqui para a gente meditar, as provações são o quê? Inevitáveis. Tem coisas que é inevitáveis na nossa vida, queridos, tem coisas que você não espera. O segredo não é as provações, é como nós nos comportamos no meio das provações. Como é que nós vamos nos comportar no meio das provações? Outra coisa, as provações são passageiras. E outra coisa, as provações são o quê? Pedagógicas. Nós aprendemos muita coisa. Será que nós temos aprendido com as provações nesses dias, querido? Nós temos aprendido ou não? A gente tem que aprender, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Às vezes a gente gosta muito desse versículo, né? Tudo coopera para o bem. E fala assim que nós temos que ter o quê? Perseverança. Olha só, isso, já colocou o próximo, né? Qual que é a equação da maturidade? Provação, perseverança é igual o quê? Maturidade. Quando você passa, né, por provação, pelos testes da vida, mas perseverança, você persevera, você não abre mão, isso é igual o quê? Maturidade. Quantos querem ser maduros aí, queridos? Maturidade. Então, olha só, para nós sermos maduros, nós precisamos o quê? Provação, mas perseverança é igual maturidade. Então a maturidade vem quando, queridos? Quando nós perseveramos, quando nós caminhamos, e nós começamos a ter o quê? Uma vida madura. Coloca aí para mim Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Coloca aí para mim o versículo. Queridos, até hoje eu quero entender esse versículo. A Bíblia diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. Queridos, esse versículo, até pessoa que não é cristã tem dito esse versículo. Tudo coopera, mas coopera para quem? Para aqueles que amam. Quer dizer que quem não ama, não coopera. A Bíblia diz, tudo coopera para aqueles que amam. Tem uma série chamada, talvez eu vou falar errado aqui, depois vocês me corrijam, Manifest, é isso mesmo? É isso mesmo? Que é do avião? É isso mesmo? É isso aí, gente? Fala aí para mim. É do avião, não é? E dentro do avião, qual que é o número do avião? Quem sabe? 828. Será que é por que é 828? Será que é por quê? Vocês sabiam disso? Aquela série, Manifesto, é por causa desse versículo de Romanos 8, 28, vocês sabiam disso? Que o número do voo, depois, não estou falando para ninguém assistir a série, tá bom? Você fala assim, pastor, como que você sabe disso? A Bruna está rindo, né? Ela está rindo porque ela sabe que eu não assisto. Sabe por que eu sei? Porque me contaram. E quando o avião entra em pânico, eles começam a dizer assim lá dentro do avião: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Todas as coisas cooperam. E não é uma série cristã. E o número do voo é 828. E durante o voo, quando o voo entra em pânico, eles começam a dizer assim, ó:
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Querido, você acha que todas as coisas cooperam? Coopera para quem? Ama ao Senhor. Todas as pessoas amam ao Senhor. Mas agora aqui o segredo desse versículo 29. Coloca o versículo 29. Porquanto ao que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do Filho, para aqueles que querem ser igual ao Senhor. Então nessa série eles começam a dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. O voo 828. Tem uns já me olhando aqui pensando assim: na hora que eu chegar lá em casa, eu vou conferir a série se realmente é dessa forma, né? Manifeste. Acho que é isso mesmo, está certo? Né? O voo 828. Todas as coisas cooperam para o bem. Então a primeira coisa, encontre Deus no meio da provação. Segunda coisa que nós falamos agora, nós precisamos o quê? Ter maturidade, né? Maturidade para encontrar o Senhor. E no final, queridos, coloca o próximo para mim, o próximo slide. Como Deus usa as provações? Como que Deus vai usar as provações? Primeira coisa, no meio da provação, Deus revela o verdadeiro eu. Quem sou eu? As minhas falhas, os meus medos. Outra coisa, encarar os nossos ídolos do coração. O que nós temos valorizado? Outra coisa, mostrar a nossa semeadura, o que eu tenho semeado, lembrar as nossas falhas, simplificar algumas coisas. Deus, Ele começa a mostrar algumas coisas. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Outra pergunta: como nós temos reagido diante das provações da vida? Como que você reage diante de algumas provações? Mediante algumas circunstâncias, como que eu tenho respondido? Como eu tenho me comportado? Como que eu me coloco? Isso vai mostrar se eu tenho o quê? Maturidade ou não. O próximo, coloca para mim, outra coisa que o apóstolo, que Tiago nos mostra. Nós vamos ter que encontrar o quê? Sabedoria. Primeira coisa, encontre Deus. Encontre Deus. Outra coisa, encontre alegria. E agora ele fala para nós encontrarmos o que? Sabedoria. Sabe que tem uma diferença entre sabedoria e conhecimento? Um exemplo aqui, qual que é a diferença de sabedoria e conhecimento? Deixa eu perguntar aqui para vocês: tomate é o quê? Tomate é o quê? Tomate é o quê, gente? Uma fruta. Conhecimento, tomate é uma fruta. Mas tomate você pode pôr numa salada de fruta? Isso é sabedoria. Ou não? O conhecimento é o quê? Tomate é o quê? Uma fruta. Mas numa salada de fruta você coloca tomate. Por quê? Por que você não coloca numa salada de fruta tomate? Se tomate é fruta. Porque fica o quê? Fica ruim. Isso é o quê? Conhecimento. Há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Olha só, eu coloquei aqui algumas coisas, a diferença entre conhecimento e sabedoria. Vamos lá. Conhecer a verdade. Uma coisa é conhecer a verdade. Isso é o que? Conhecimento. Você conhece a verdade. O que você faz com ela? Isso é sabedoria. Você conhece a verdade, mas o que você faz com ela? Sabedoria. Você tem teoria. Teoria é o que? Conhecimento. Mas prática é sabedoria. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem o que? Prática. Eu lembro um dia que eu fui fazer uma visita lá no presídio, né, para uma pessoa. Na hora que eu entrei dentro da cela, o rapaz começou: não, porque a Bíblia fala isso, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. Ele tinha o que? Teoria. Eu falei assim: ó, se você viver pelo menos um versículo desse, você não vai estar mais preso.
Isso é prática. Uma coisa é teoria, outra coisa é o quê? Prática. Outra coisa, vamos lá. Olha só. Você olha lá, né, uma biblioteca cheia, né? E uma biblioteca cheia, preencher uma biblioteca. Você olha, né? Você vê uma pessoa cheia. É totalmente diferente. Às vezes eu olho, né, queridos? Eu fico vendo a minha avó. Minha avó é muito simples. Ela só teve a primeira série. Mas minha avó tinha tanta sabedoria com algumas coisas que eu olhava e falava assim, ó, uma coisa é você ter o quê? Conhecimento. Outra coisa é você ter sabedoria. Ela falava tanta coisa. Meu pai era muito simples, querido. Meu pai era muito simples. Eu lembro que meu pai, ele colocava a gente na carroça, ia buscar leite lá no Distrito Industrial. E um dia nós estávamos passando e começou muito barulho, pá, 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 pá. Ele falou assim, ó, lá vem uma carroça vazia, cheia de latão. Eu falei, mas como que o senhor sabe? Ele falou assim, porque lata vazia faz barulho. A hora que virou assim a rua, veio uma carroça cheia de lata batendo. Eu falei, eu não te falei? Lata vazia faz muito barulho. Eu fiquei pensando, mas como que ele sabia, né? E uma coisa que eu aprendi, queridos, cristão vazio faz muito barulho, porque lata cheia não precisa fazer barulho, porque ele transborda. Isso é nítido para todo lado. Você pode ver que tem muito barulho, tem pouca chuva. Eu trouxe isso para a minha vida, né? Toda vez que eu vejo muita lata vazia batendo, viu, Juliano? Nessa geração tem muita lata vazia e pouco resultado. Muita lata vazia, porque a lata que está cheia, você pode ver que ela não bate, ela transborda. E uma coisa que eu fico vendo, né? Tudo para resumir, queridos. O apóstolo Tiago diz assim: maturidade. Nós como igreja precisamos ter o quê? Maturidade. Ele fala assim: encontre Deus no meio da provação, encontre alegria no meio da provação e encontre o quê? Sabedoria. Essas três coisas nós precisamos encontrar no meio da provação. Outra coisa que eu coloquei: conhecimento versus sabedoria. O que você acredita? Muitos falam que acreditam, outros se comportam. Porque fé, ela não é apenas dita, fé é ação, queridos. Fé é ação. Por isso que Tiago ele fala, né? Então, alguns encontram problemas, outros encontram o quê? Solução. Alguns só vê problema, outros veem o quê? Solução. Eu gosto muito, né, pessoal? Eu não vejo problema, eu vejo o resultado. Às vezes eu falo assim, né? Até mesmo falo assim, não, nós vamos fazer isso, tal. E às vezes algumas pessoas falam para mim, não, mas isso dá muito problema, dá muito trabalho. Eu não vejo trabalho, eu vejo resultado. Eu sempre vejo resultado. Na próxima semana nós não vamos ter a rede, mas no outro sábado, querido, nós vamos fazer um evangelismo ali no Parque das Águas. A Ana Clara me ligou e vai ter nós vamos fazer uma apresentação, depois nós vamos divulgar. A hora que ela me falou, eu estava assim, eu não vejo problema, eu vejo solução, eu vejo resultado. Toda vez que você for fazer algo, não veja o problema, veja o resultado. Se você ver o resultado, você vai ver algo diferente. Coloca o próximo para mim, próximo slide. Agora, para refletir e praticar durante a semana, queridos, para refletir e praticar, perseverar com alegria no meio das provações, amém? É o segredo para viver o propósito de Deus. No meio das provações, veja as coisas alegres. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo coopera. Outra coisa, Jesus não prometeu uma vida fácil e confortável. Ele prometeu nos capacitar e que estaria conosco todos os dias. Se você busca o Evangelho para ter conforto, você procurou no lugar errado. Porque
porque Jesus não prometeu conforto, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, amém? Ele falou assim: olha, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E no final, não fuja da sua dor, corra para aquele que pode curar as suas feridas. O que é mais fácil, fugir ou enfrentar? Mas quando você enfrenta, o Senhor tem algo para a sua vida. Então, durante a semana, queridos, para refletir e praticar, saiba, no meio da provação, encontre Deus, encontre alegria, e encontre sabedoria. Tiago, ele mostra essas três coisas. No meio da provação, encontre o Senhor. Quando você estiver enfrentando uma luta ali no seu casamento, na sua casa, fala assim: Senhor, onde o Senhor está? Se agarre a Ele. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. Que o Senhor encontre em nós uma fé, não apenas uma fé de palavra, mas uma fé que seja uma fé operante. Que nesses dias, no meio da provação, no meio das lutas, das dificuldades, o Senhor encontre em nós uma vida que faz toda a diferença, uma fé que faz toda a diferença. Você pode orar, queridos, colocar a sua vida diante do Senhor. Fala: Deus, que no meio da provação, no meio das lutas, o Senhor encontre em nós, Deus, um coração que alegra o coração do Senhor. Encontre em nós, ó Deus, encontre em nós, ó Deus, algo que faz toda a diferença nesses dias. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Você pode se colocar sobre os seus pés. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. E eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. E eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que
sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Meu amigo está aqui, Senhor. Meu amigo está aqui, veio me encontrar. Chamei o teu nome e ele me ouviu chamar. Que bom que estás aqui, doce Espírito de Deus. Sinta-se em casa nesse lugar. Meu amigo está aqui, veio me encontrar. Chamei o teu nome e ele me ouviu chamar. Que bom que estás aqui, doce Espírito de Deus. Sinta-se em casa nesse lugar. Obrigado, Senhor. Que o Senhor encontre em nós um coração que pertence ao Senhor. Que no meio das provações nós venhamos encontrar o Senhor. Que no meio das provações nós venhamos ter um coração alegre. Que nada venha roubar a nossa alegria. Que no meio das provações nós venhamos encontrar sabedoria. Não apenas conhecimento, mas sabedoria. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que no meio das suas guerras você encontre o Senhor. Que você encontre a alegria do Senhor. Que nada venha roubar a sua alegria. E que você encontre sabedoria para lidar com a circunstância. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Dê um abraço aí, pelo menos umas 4 pessoas. Fala assim, olha, encontre Deus nas provações. Encontre sabedoria. É foda.